Olá, o Música com K hoje vai ser um pouquinho diferente. A gente não vai falar só de música, a gente vai falar de cultura em geral, de política cultural, e para isso eu tô com um grande expert aqui ao meu lado, que é o meu querido amigo Valdir Grandini, mais conhecido como Dentinho. Um cara que sabe das coisas, um cara que já me ajudou muito, que eu tenho uma profunda admiração, um grande respeito, acho que eu e Londrina inteira, criador do Promic, um cara que tem um conhecimento cultural fora do comum, e eu acho que o bate-papo de hoje vai ser um negócio muito legal. Obrigado. Uma satisfação estar aqui com você, Kiko. Valdir, fala pra gente, vamos falar na cultura, a cultura englobando tudo, não só falando como música. Como você enxerga a cultura no atual momento do país? Com uma delicadeza e uma preocupação enorme, viu, Kiko? Porque eu acho que a cultura, para mim, é uma consciência que a gente adquire da vida em sociedade, da própria formação da sociedade, das diferenças que existem, e a gente aprende a respeitar essas diferenças e a conviver com elas. Para mim, por exemplo, a democracia, que é um valor que a gente acha que é um fundamento do direito das pessoas em geral, tem tudo a ver com cultura, e cultura tem tudo a ver com a possibilidade de desenvolver a cultura, tem tudo a ver também com a democracia. E eu acho que, de certa forma, a gente está correndo um pouco de risco, porque está havendo uma ideia de que a cultura, ela não deveria estar ocupando espaço, que ela não é importante, que ela é descartável, que ela é descartável, que ela é incômoda, ou que a gente, por exemplo, não deveria respeitar a diversidade cultural, a diversidade racial, que isso seria mimimi. Eu acho que é muito ruim quando a gente vê, por exemplo, da parte de autoridades públicas, esse tipo de descaso com a importância de respeitar a diversidade da cultura. Eu acho que o Brasil passou por uma fase muito estranha, falando até de Lei Rouanet, porque a Lei Rouanet é uma lei maravilhosa, eu não estou falando porque eu uso, porque eu não uso, não estou defendendo a lei. Aliás, eu estou defendendo a lei, mas não por uso próprio. Eu acho que ela foi mal interpretada e mal usada, mas é uma lei que trouxe coisas maravilhosas. Eu estou errado, gente? Eu acho que tem que ter uma coisa que é o espaço das legislações de fomento à cultura. E a Lei Rouanet é uma legislação de fomento à cultura. Eu vejo a Lei Rouanet assim como algo que poderia exatamente ser bastante aperfeiçoada, bastante adaptada para servir melhor ao meio cultural. O problema que está acontecendo agora é que estão olhando para a Lei Rouanet com vontade de desmontar o meio cultural. Marginalizando, né? Marginalizando. Então, quando você quer olhar para uma coisa destrutivamente, não tem que salve a visão que você lança sobre a coisa, né? Então, a Lei Rouanet, na minha opinião, precisa ser mantida sim, e a discussão sobre o aperfeiçoamento futuro dela, eu acho que deve se dar num ambiente onde a gente confie no ambiente, porque atualmente o ambiente é de destruição. É de destruição. Você já participou de criações, conta um pouquinho como foi quando vocês criaram um Promic, a Rede da Cidadania, que foi um programa maravilhoso. Como foi isso? Como foi a criação disso tudo? Da onde veio tudo isso? Dente, fala um pouquinho pra gente. Olha, veio, Kiko, assim, de um olhar sobre a cidade, principalmente, né? A gente via, por exemplo, que uma das preocupações, quando você fazia pesquisas em Londrina, a população mostrava algumas preocupações. Uma delas, segurança. Outra delas, lazer, principalmente para os jovens, para as crianças e tal. Então era uma demanda grande. Foi criada na época, na Secretaria de Cultura... Que ano foi? Fala para as pessoas. Em 2001, né? Foi no ano de 2001. Nós projetamos a ideia de fazer a cultura como uma rede de cidadania. O que significava isso? Significava você lançar a cultura para a cidade como um todo, nos bairros, nos distritos rurais, popularizava nas e dava... praças, nos lugares todos onde ela pudesse chegar. Então foi criado esse programa, foi feito também foi criado no período para facilitar o andamento desse processo, foi criado o Promic, e a ideia que servia de base para isso é que a cultura ela é de todo mundo.
Ela é de todo mundo. As pessoas todas têm cultura, né? As periferias da cidade têm expressões culturais e as periferias da cidade precisam receber a diversidade das linguagens artísticas. Todas as linguagens, né? De todas as linguagens. Da mesma forma que eles precisam ter a possibilidade de vir até as áreas centrais da cidade e ocupar os espaços com as expressões culturais que têm. Ter acesso a isso, claro, né? Porque não tinham acesso a isso. Claro. Porque Londrina, Dente, eu me lembro assim, quando eu tinha 3 anos de idade, 4 anos de idade, isso é uma coisa que tá na minha memória, eu ia pra Concha Acústica assistir desenho animado que era projetado do Tom e Jerry. Isso é uma coisa que fica na minha cabeça. Eu não vejo mais isso. E eu vejo, assim, alguns espaços super mal utilizados. Eu não tô criticando nenhum governo, prefeitura, secretaria, não é nada disso. Não tô criticando nenhum tipo de administração. Mas o que eu vejo hoje, por exemplo, igual aquele espaço do Anfiteatro do Zerão, aquilo é uma judiação. Londrina tem vários espaços, a própria Concha Acústica, né, que podia ser mais aproveitada. Londrina tem os museus de Londrina. Londrina tem muito espaço legal. Londrina é rica culturalmente, eu não falo só na música. Na música também, eu falo que eu posso falar mais de perto, mas os talentos que tem do jazz, do choro, do próprio blues, da MPB, do samba, do hip hop. Londrina é rica na dança, Londrina é rica na poesia. E assim, às vezes eu sinto que a própria cidade não se valoriza tanto. E tem uma coisa aqui que eu quero lembrar com você, que quando a gente estava lá, né, naquele período de 2001 em diante, eu me lembro, por exemplo, que a gente tinha alguns projetos, vou citar alguns de música, de circulação musical que aconteceram no período e como eles foram importantes. Por exemplo, tinha o Acústico Blues Trio circulando, tinha o Clube do Choro nas circulando. Praças, a gente fazia show nas praças, nas feiras, lembra dele? Exatamente. Tínhamos, eu me lembro também, oficinas de violão em escolas, oficinas de canto, um canto em cada canto, nascendo naquele período, um projeto de canto coral maravilhoso que atende hoje mais de 13 escolas no município, atende mais de 800 crianças. E o que eu quero chamar atenção para isso é que a gente está falando da diversidade da cultura do mundo através da música. Porque se você for pensar, por exemplo, eu me lembro de um também, do concerto nas igrejas, com a Orquestra de Câmara Solistas de Londrina, fantástico. Essas igrejas eram igrejas católicas, evangélicas. Ocupadas por música. E por música orquestral, que aquelas pessoas dali, da periferia da cidade, nunca imaginavam que viriam uma orquestra tocando ao vivo. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, a gente via a diversidade da cultura do mundo. E pela diversidade da cultura do mundo, você pode ler a diversidade de situações históricas, às vezes conflituosas. Por exemplo, o blues e o samba, que nasceram da diáspora africana, que nasceram da escravidão, infelicidade do mundo, mas o que acontece? Mostra também o potencial de resistência, de criação das pessoas. O blues e o samba foram criação das populações negras. Né? Sem querer te derrubar. Devemos a elas essa diversidade imensa da cultura do mundo. Eu acho. E delas saíram muita coisa, né? Igual você sempre falou, o blues é uma música matriz, o samba é uma música matriz. Valdir, me fala uma coisa. A gente sempre costuma falar nas nossas conversas que música é uma coisa muito séria. Qual é a importância da música na vida das pessoas na cidade, no contexto geral? Fala pra mim. Olha, eu não sou um músico, né? Você sabe disso, eu sou um gestor cultural. E uma coisa que eu aprendi, por exemplo, que a música é uma das maiores potências quando você fala assim das pessoas viverem bem a cidade, terem qualidade de vida na cidade. Quase todas as preocupações que a gente possa ter, a música pode ajudar a resolver, né? Eu fico imaginando, por exemplo, questões de segurança pública, né? As pessoas falam, nossa, segurança pública, e só olham para o lado da polícia para resolver, às vezes, ou do armamento, de liberar. E se a gente pensar, por exemplo, no potencial que tem a música, tanto como educação musical para trabalhar com as crianças, colocar uma perspectiva de conhecer o mundo através da música, porque é uma viagem extraordinária, né, por todos os países e culturas e pela nossa história. Por exemplo, você pode aprender a história do país pesquisando sambas. Exatamente. Você pode fazer hoje com a internet, né? Coisa. A tecnologia está toda na nossa mão, né? À disposição. A gente tem que ir. A outra coisa que eu vejo é o seguinte: ocupação de espaços urbanos.
praças, logradouros públicos, lugares de diversão, às vezes ficando abandonados, às vezes sem referência de ocupação. Se você faz uma programação cultural, qual é sempre um dos principais elementos agregadores para trazer as pessoas, para satisfazer, para contentar, para divertir? A música, né? Dente, lembra do Sexta na Concha? Lembro do Sexta Era um na Concha. projeto que, financeiramente, a gente como artista ganhava pouquíssimo, era um cachê irrisório. Quase nada. Quase nada. Mas a gente tinha tanta vontade de estar. Eu lembro que eu participei de uma vez que você estava presente lá, que você inclusive que me convidou, que a gente olhava para cima nos prédios, a gente via todo mundo no prédio olhando, parou a rua na frente da Sonquei ali na Souza Naves, a rua parada. Foi uma coisa maravilhosa. Falando disso, de ocupar os espaços, puxando também um pouquinho pro meu lado, a gente faz o Blues no Lago, mais de 4.000 pessoas. Já fizemos 4 anos seguidos, nunca teve uma briga. A gente sai do evento, você vê as pessoas educadas, senhores, senhoras, velhinho, deficientes, o cara que leva o cachorro. Muito legal isso. Falando da Sexta da Concha, a gente sabia que a sexta-feira ia ter alguma coisa legal lá. A gente ia ocupar aquele espaço com coisa boa. E é isso, Kiko, você olha só, a referência, né? Por exemplo, quando as pessoas sabem, olha, nas sextas-feiras, 18h30, tem música na Concha Acústica. Se elas soubessem, né, que aos sábados, às 10 horas da manhã, toda vez tem música no Calçadão. Se elas sabem que, por exemplo, lá no Lago do Cabrinha, todo domingo, às 4 da tarde, ou um horário X, vamos ter música. Com o tempo, você não precisa nem de muita divulgação, porque as pessoas já vão buscar aquele espaço, aquele lugar, a programação. Então, ele é um elemento de dinâmica, de agregação, de encontro. Dar acesso, né? E é uma coisa calorosa, né? Uma coisa amorosa. As pessoas vão num ambiente que é um ambiente legal, elas vão para curtir, não vão para ficar fustigando umas às outras, ou brigando, né? Fala um pouquinho no seu blog. Qual é a função do seu blog agora para a cidade, para a cultura? O blog chama Luminares, Kiko, luminares.site, para acessar é fácil. E é um blog para pensar a importância da cultura. Muita gente fala que a gente precisa aqui em Londrina de muita comunicação, de agenda cultural, e de fato precisamos, seria muito bom ter uma agenda cultural unitária da cidade. Não é essa a coisa, porque assim, eu pessoalmente não tenho condição, né, de produzir isso. Então, esse blog que eu faço é um blog para pensar a importância da cultura. A importância da cultura do ponto de vista de dinamizar a vida na cidade, a importância da cultura do ponto de vista de garantir esse elemento da diversidade, nós entendermos as formações culturais diferentes, como as pessoas são diferentes e respeitar isso como um valor, né, um valor da democracia, a importância da cultura para a educação criativa das crianças, para a ocupação criativa dos jovens, para nós criarmos uma alternativa à altura da desagregação social que às vezes a gente tem hoje, essa alternativa que puxa pelo desejo das pessoas, pela vontade de criar, pela vontade de que a cidade seja diferente, seja amorosa, ao invés de conflituosa, ao invés de perigosa. E a gente pode fazer isso, né? Pode fazer isso. E o incrível, Kiko, é que esse investimento, que às vezes o poder público vai cortando, ao invés de fomentar, mas com um recurso que seria pequeno perto das dotações orçamentárias, a gente faria verdadeiros milagres. As experiências nacionais e internacionais, a experiência de Londrina, inclusive no período que a gente teve fazendo esse processo de dinamização da cultura, de exemplo, né? Servem de exemplo. O que eu vejo é assim, cultura não ocupa nem 1% do orçamento nacional. É menos de 0,5% do orçamento nacional. Se nós tivéssemos, por exemplo, 1% do orçamento nacional, 1,5% de orçamento estadual, 2% no mínimo de todos os orçamentos municipais para a cultura, vejam que isso é pouco. É muito pouca coisa. A diferença que isso faria, a energia positiva que isso ativaria... Ia ter menos doente, ia ter menos nada. Mas exatamente. Isso serve para as pessoas entenderem
que cultura, que música é coisa séria. Sim. E quem tá fazendo não tá pra brincar, né? Não, as pessoas não. levam a sério, as pessoas estudam pra isso, as pessoas têm formação. O Valdir, isso aí, todo esse conhecimento dele não vem à toa, vem de um estudo, vem de experiências, vem de... eu falo assim, insisto muito na criação do PROMIC, que foi esse programa maravilhoso. Pra quem não sabe, o PROMIC é Programa Municipal de Incentivo à Cultura, que foi criado em 2001, né? 2003 ele começou a funcionar. Na verdade é assim, né? A criação demorou de 2001 a 2003, entre a gente definir como seria o modelo, projetar ele como legislação, fazer a aprovação na Câmara, a adequação da estrutura administrativa para ele funcionar. Então, nós tivemos 2 anos de formulação e adequação. No 3º ano, logo no início, ele começou a funcionar. Então, são coisas interessantes. Eu acho assim, eu não vou falar só da música, eu não vou falar da música do esporte, para não dizer que a gente está puxando só para o nosso lado. Música, o esporte, a cultura e o esporte salvam vidas. Sim. Às vezes, quando a gente põe uma criança numa aula de música, não é só para ela ser músico, ela ter uma formação musical, é para ela ter cultura, é para ela ter uma formação educacional. Isso é muito importante. A gente tem uma cultura, a maioria dos convidados que a gente traz no Música com K são músicos. Você, na verdade, é o primeiro que não é músico, que veio falar sobre cultura. Isso é uma honra. Eu tive uma ideia aqui. Como a gente sempre acaba com música, eu vou tocar alguma coisa aqui. O que você acha de você declamar uma poesia? Eu vou falar uma poesia de um poeta que tem uma exposição dele aqui, um paranaense fantástico. É um verso bem curtinho. Pedaço de amor perdido num canto do quarto escuro. Inferno ou paraíso, vivo ou morto, eu te procuro. Paulo Leminski. Você está no Música com K, com meu amigo Valdir Grandini. Kiko Josolino.